Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos felizes com o nosso Deus, por esta oportunidade que Ele nos concedeu. Está mais uma vez na sua casa, para junto com os irmãos adorar e exaltar o nome daquele que foi moído na cruz do Calvário, mas está vivo em nosso meio esta noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo está vivo. Não, você não entendeu. Irmão, Jesus Cristo, o filho mais velho da irmã Maria, está vivo. Glória a Deus. E ele me mandou entregar uma mensagem para os irmãos. E eu acredito que o que Deus irá fazer na nossa vida essa noite será algo extraordinário. Amém? Mas isso aqui é só para quem crê. Isso aqui é só para quem é espiritual para receber esta mensagem. Amém? Esta palavra. Glória a Deus. Todos os dias da nossa vida são dias de desafios, principalmente nesse período. Então, estar na casa do Senhor, estar sentado nesta cadeira, ouvindo a palavra do Senhor, com certeza é uma grande bênção, é uma grande vitória. Amém? Sem delonga, irmão, sem delonga, eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10, e o versículo é o de número 30. Enquanto você acha Lucas 10, 30, eu quero, com muita alegria, louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso pastor, pastor Fábio, que mesmo sabendo que eu não sei pregar, está nos dando a oportunidade de estar aqui para adorar com os irmãos. Amém? Eu estou muito feliz pela vida dos obreiros que aqui estão cooperando com esse trabalho, pela vida do nosso professor Keiler. Amém? Eu fui olhar no grupo hoje, eu vi o nome dele, falei, meu Deus do céu, o homem vai estar lá hoje. Aí eu comecei a ficar meio preocupado. Mas que Deus nos ajude, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso professor Keila, a irmã Vilma, Deus abençoe esse casal abençoado, amém? Glória a Deus. Quem achou Lucas 10, 30, diga eu venci. Quem não achou, diz estou vencendo. Graças a Deus, todos venceram, amém? Irmãos, eu vou ser bem preciso hoje, porque temos Santa Ceia, e eu quero no máximo em 10 minutos concluir a minha fala, amém? Respondeu Jesus e disse, desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual vendo passou de largo. E de igual modo também um levita que chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano que vinha de viagem chegou ao pé dele e vendo-o se moveu de íntima compaixão e aproximando-se dele atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então pondo sobre a sua cavalgadura levou para uma hospedaria ou uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia tirou 2 denários ou 2 dinheiros, e deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhes, cuidai dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Amém? Glória a Deus. Louvar a Deus também pela vida dos nossos amigos e irmãos internautas que estão nos acompanhando neste momento pelas redes sociais. Deus abençoe a vida dos irmãos e quem pode tome um assento, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler nesta noite, ela vai nos narrar uma história muito interessante dentro da Bíblia Sagrada. A parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais estudadas nos últimos dias por pessoas que desejam descobrir a fundo a respeito do amor ao próximo, a respeito do amor de Deus. E sabe-se que a maior dificuldade de algumas pessoas nesse século 21 é realmente amar ao próximo. Muitas pessoas pregam sobre o amor, muitas pessoas cantam sobre o amor. Muitas pessoas falam, ensinam sobre amor, mas na verdade são poucas pessoas que sabem realmente qual é o verdadeiro significado de amar, qual é o verdadeiro significado de abraçar, qual é o verdadeiro significado de acolher alguém no momento de mais dificuldade em sua vida. Quando Jesus inicia o seu ministério aqui na terra, o ministério de Jesus vai ficar marcado, o ministério de Jesus vai se tornar conhecido por conta dos milagres que ele começa a realizar, por conta da autoridade que ele tinha em sua ministração.
e por conta das vitórias que Jesus granjeou aqui na terra. As vitórias de Jesus foram inúmeras, mas 4 das suas vitórias, nenhum homem aqui na terra conseguiu obter esse troféu. Nenhum homem aqui na terra conseguiu levantar esse troféu. Jesus Cristo foi o homem que venceu a morte. Jesus Cristo também venceu o mundo. Jesus Cristo venceu o pecado. São vitórias que nenhum homem aqui na terra conseguiu granjear, conseguiu obter. Então Jesus fica marcado em seu ministério por conta dessas vitórias e autoridades, milagres, libertações, curas divinas que ele começou a realizar, a ponto dos escribas e fariseus dentro da Bíblia Sagrada terem que parar para se questionar a respeito da autoridade em que Jesus ministrava a palavra. Desde mais novo, desde criança, ele já se tornou destaque no templo quando ele para e ele começa a ensinar para os doutores. E ele começa a pregar para os doutores. A Bíblia diz que Jesus está com a idade de 12 anos no templo, no meio dos doutores. Os doutores tiram um livro, um rolo de pergaminho, entrega a Jesus para Jesus ler. E quando Jesus abre o rolo de pergaminho, cai no capítulo 53 do profeta Isaías. E ele começa a dizer: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou ao braço do Senhor? E Jesus começa a ensinar esse texto a ponto dos escribas e fariseus começarem a se questionar sobre a sabedoria de Jesus, sobre o conhecimento que Jesus já obtinha com a idade de 12 anos. Com a idade de 12 anos era muito raro uma criança ter o conhecimento que Jesus tinha. Jesus, além de abrir e ler, ainda foi questionar os doutores daquela época a respeito daquilo tudo. Então Jesus começa a granjear muitas vitórias, muitos milagres e muitas libertações em seu ministério, a ponto de um certo dia Jesus Cristo entrar no barco com a sua comitiva de obreiros e eles ter que atravessar o lago e ir para o outro lado. E a Bíblia diz que quando ele chega em Gadara, a Bíblia diz que em Gadara havia um jovem com espírito imundo. Esse jovem estava com legiões de demônios e esse demônio estava escravizando aquele jovem. Aquele jovem não tinha mais lar, aquele jovem não tinha mais casa, aquele jovem não tinha família, aquele jovem, ele não vestia, ele não tomava banho, ninguém queria estar perto dele, porque ele era um homem violento, por conta dos demônios que estavam sobre a vida daquele jovem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo pisa as plantas dos seus pés em Gadara, o menino, o jovem que outrora era temido por todos ali naquela cidade, a multidão teve que ver ele se prostrando aos pés de Jesus para adorar. Ele prostra aos pés de Jesus e adora a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus liberta a vida daquele jovem. Outro dia Jesus Cristo estava em Cafarnaum, na sua casa, pregando a palavra. E a Bíblia diz que a multidão, ao saber que Jesus estava em Cafarnaum, eles vieram aos pés de Jesus e tomaram conta da casa, a ponto de 4 homens vir conduzindo o paralítico. E eles foram pelas portas da frente e não acharam espaço. Eles foram pelas janelas e não acharam espaço. Eles foram pelas portas do fundo e não acharam espaço, a ponto de ter que subir no telhado, cavar um buraco e colocar o leito do paralítico, porque a multidão era muito grande. A Bíblia diz que quando o paralítico chega aos pés de Jesus, Jesus Cristo libera a cura extraordinária para a vida daquele jovem, porque quando Jesus está na casa, algo de diferente tem que acontecer. Porque quando Jesus está dentro da casa, algo de sobrenatural tem que acontecer. Eu quero abrir um parêntese aqui na mensagem para te fazer saber de algumas verdades aqui esta noite. Eu faço questão de lhes informar que Jesus Cristo, Ele está presente aqui nesta casa. E uma vez que Jesus está presente na casa, algo de sobrenatural acontece. Ele costuma liberar milagres para a vida de pessoas. Ele costuma entregar bênção para a vida de pessoas. Então aproveita a oportunidade que é notório que Ele está aqui e faça o seu pedido, levante a sua mão para dar glória, adora o Senhor Jesus, porque Ele vai te entregar milagre esta noite. Ele começa a realizar milagres. E a Bíblia diz que nesse dia, no capítulo 10 e no versículo 30 do texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado com seus discípulos ensinando. E a Bíblia diz que um certo doutor da lei, ele se levanta para questionar Jesus. Ele se levanta para querer colocar Jesus contra a parede a respeito do amor ao próximo. Ele diz: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz: tu entende a lei? Como que tu lê a lei?
Ele disse: amarás ao teu próximo de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a Bíblia diz, Jesus olha para ele e diz: dissestes bem, fazei isso e viverás. Aí a Bíblia diz que ele olha para Jesus novamente e diz: e quem é o meu próximo? Quem é esta pessoa que eu tenho que amar? Aí Jesus começa a narrar uma história. Jesus começa a narrar uma parábola para aquele homem. Jesus disse: olha, descia de Jerusalém um certo homem e ele estava indo para Jericó. Ele descia de Jerusalém e ele estava indo para Jericó. Observe que Jesus faz questão de deixar destacado duas cidades aqui nesse texto. A primeira cidade que Jesus disse é Jerusalém. A segunda cidade que Jesus disse é Jericó. E observe que existe um nível diferente entre essas duas cidades. A cidade de Jerusalém, se não me falha a memória, ela ficava a cerca de 750 a 800 metros acima do nível do mar. Era uma cidade muito alta. E a Bíblia diz que ele descia. É por isso que a expressão descia de Jerusalém e ia para Jericó. Jerusalém é o local onde está o templo da adoração. Jerusalém era onde a multidão se reunia para adorar ao Senhor dentro do templo. Jerusalém era onde costumava acontecer os milagres, segundo ele. Jerusalém era o local onde todos costumavam encontrar a presença de Deus. Era lá que Jesus Cristo se manifestava, a presença de Deus se manifestava. Então observe que Jerusalém aqui nesse texto está falando de adoração, está falando de presença de Deus, está falando de santidade, está falando de um local onde podemos achar repouso, guarita, onde podemos ser protegidos. Jericó era uma cidade que era amaldiçoada, e segundo alguns historiadores daquela época, Jericó era uma cidade onde reinava a prostituição. Então observe que Jesus está dizendo que o homem descia do lugar da adoração e estava indo para o lugar do pecado. Esse homem estava querendo sair da presença de Deus e entrar no pecado. Aí a Bíblia diz que um acidente de percurso aconteceu com aquele homem, porque Jesus diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó e ele caiu na mão dos salteadores. Os salteadores roubou ele, roubou todos os seus bens, roubou toda a sua riqueza e ainda espancou esse homem, deixando ele meio morto no chão. Observe que quando Jesus disse que o homem estava meio morto, Jesus estava querendo explicar para aquele homem que o homem que caiu na mão dos salteadores perdeu 5 sentidos humanos: o tato, o olfato, visão, paladar e audição. Ele não se mexia, ele não ouvia, ele não conseguia mexer as suas mãos, ele estava meio morto. Agora observe que Jesus vai dizer que um certo sacerdote, ele descia pelo mesmo caminho. Pode olhar na sua Bíblia que Jesus disse que ele descia pelo mesmo caminho. Que caminho? Ele estava saindo de Jerusalém e estava indo para Jericó. Ele estava saindo da adoração e estava indo em direção ao pecado. E quando ele viu o homem caído no chão, ele não ajudou, ele não deu a mão, ele não acolheu aquele homem, ele não deitou remédio sobre as feridas do homem, ele não pegou o homem, colocou em seus ombros e trouxe de volta para Jerusalém. Ele não abraçou aquele homem e trouxe para o lugar da adoração, porque uma vez que se sabe que quando adoramos, nós perdemos o sentido das dores, nós esquecemos das mágoas, nós esquecemos das feridas, nós esquecemos das cicatrizes, nós esquecemos das marcas do nosso passado, porque uma vez que nós adoramos, Deus ele costuma liberar bênção sobre a nossa vida, e todo crente que é abençoado, ele tende a se esquecer das mágoas do pecado, do passado, porque as mágoas do passado, ela costuma trazer consequências terríveis para a nossa vida. Segundo a psicologia, não existe nenhuma possibilidade da gente se esquecer de algo que aconteceu no passado. Segundo o fenômeno RAM, registro automático da memória, você nunca vai se esquecer de algo que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade.
Quer uma prova disso? Tente se lembrar de algo que aconteceu com você quando você tinha 10 anos de idade que marcou a sua vida. Quando você tinha 15 anos de idade que marcou a sua vida. Então nós não nos esquecemos, segundo a psicologia, isso só é possível se porventura nós tiver um AVC ou um tumor no nosso cérebro. Fora isso, é impossível esquecer. Então automaticamente quando somos machucados no passado, isso fica registrado na nossa memória. Quando nós se lembramos desse acontecido, nós choramos. Quando nós se lembramos desse acontecido, nós pensamos em desistir. Quando nós se lembramos da primeira vez que pegamos o microfone para ministrar a palavra e não fomos bem sucedidos, alguém riu da nossa cara, nós temos trauma de pegá-lo novamente. Quando nós cantamos pela primeira vez e não fomos bem sucedidos, não cantamos bonito, alguém riu da nossa cara, automaticamente não iremos querer cantar outra vez. Mas eu venho aqui esta noite como profeta de Deus para a sua vida e dizer que as marcas do passado, e dizer que as pedradas do passado, e dizer que as calúnias do passado contra a sua vida, Deus está passando uma borracha agora, e você vai voltar a pregar novamente, e você vai voltar a cantar novamente. A sua vida não será mais a mesma. Recebe essa palavra, por favor. A sua história será mudada. A partir de hoje Ele irá transformar a sua casa, irá transformar a sua vida, e muitos irão olhar para você e vão ver o trabalhar de Deus na sua história, e vão ver o trabalhar de Deus no seu ministério. Isso aqui é para quem crê. E vão ver o trabalhar de Deus na sua família, porque Deus é o Deus que realiza, ressuscita e transforma sonhos em realidade. Se você acredita, levante a mão para cima e dá um glória a Deus esta noite. Ele estava caído à beira do caminho. A Bíblia diz que o sacerdote passou de largo e seguiu viagem. Aí Jesus disse que um certo levita, ele também descia pelo mesmo caminho, vinha de Jerusalém e estava indo para Jericó. Ele viu o homem caído no chão e também passou de largo, não ajudou. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele resolve mudar a conversa. Ele decide mudar aqui a situação, porque ele diz que um certo samaritano, ele não descia pelo mesmo caminho. O samaritano não vinha de Jerusalém e estava indo para Jericó. O samaritano, ele estava de viagem, ele estava de passagem. Aquela rota dele não era uma rota que ele fazia direto. Ele não tinha costume de sair de Jerusalém e ir para Jericó. Ele estava de viagem, de passagem. Aí quando ele viu o homem caído naquela situação, ele decide mudar a sua viagem, ele decide parar a sua viagem, ele decide atrasar a sua viagem. E a Bíblia diz que ele desce do seu animal, ele cuida do homem, pega o homem e deita 2 elementos sobre as feridas daquele homem. Ele passa primeiro azeite e depois ele passa o vinho sobre aquele homem. Aí só o pastor Kelly para entender, para explicar esse mistério para nós. Mas eu acredito que aquilo foi algo tão extraordinário que na mesma hora ele pegou o homem, colocou sobre o seu animal e levou para um hospital, para uma hospedaria, e ficou com aquele homem a noite toda. Ele atrasou a sua viagem e ficou a noite toda com aquele homem. Quando o dia estava amanhecendo, a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: sabe o que aconteceu no outro dia? Ele levantou de manhãzinha, olhou para o dono do hospital e disse: cuida dele, trata bem dele, tenha cuidado com ele, tenha zelo por ele, não maltrate ele, e tudo que ele mais gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Você não está entendendo isso aqui. Eu estou tentando te dizer que Jesus Cristo, ele estava tentando dizer algo muito especial para aqueles que lhe escutavam naquele dia. Cuida bem dele, cuida bem dela, tenha zelo por ele, e se ele porventura lhe dever alguma coisa, eu te pagarei quando eu voltar. Aí um certo dia, o diabo tentou cantar de galo, dizendo que tinha
vencido. O diabo tentou cantar de galo dizendo que estávamos todos condenados. O diabo tentou cantar de galo dizendo que não tinha mais solução, não tinha mais jeito para a sua vida, não tinha mais jeito para a sua história. A única solução era ser condenado. Aí sabe o que aconteceu? Jesus Cristo, ele se levantou e disse: não está acabado, eu desço lá, eu morro na cruz por ele, eu pago o preço por ele, toda a dívida será paga, toda a dívida será consumada. O diabo não pode mais cantar de galo e dizer que estamos condenados, e dizer que estamos devendo, e dizer que o preço é alto. Sabe por quê? Todas as vezes que alguém se levantar para te dizer que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que a dívida é alta, bata no peito e diga: ao meu preço já foi pago na cruz do Calvário. Alabadara Xandarábia, Ebequeteba da Suribiquelbe de Candúria. Jesus Cristo está dizendo: o seu preço já foi pago, já foi pago e já foi pago. Paulo faz a mesma coisa. Paulo comete o mesmo ato. Paulo está preso e ele consegue ganhar um escravo para Cristo. Ele ganha o jovem Onésimo para Cristo. E Onésimo era escravo de Filemon. Alguns acreditam que Onésimo ou saiu da casa de Filemon e não voltou no prazo combinado, ou roubou alguma coisa de Onésimo. Aí Paulo ganha ele para Cristo na cadeia, e ele escreve uma carta para Filemon: queira receber Onésimo como se estivesse recebendo a mim, e tudo que ele te dever, deposite na minha conta. Sabe qual é o recado de Deus para essa igreja? Já estou terminando. Sabe qual é o recado de Deus para essa igreja aqui essa noite? O seu preço já foi pago. Você não deve mais nada. Fique tranquilo. Fique sossegado. Não tenha medo da situação, porque o seu preço já foi pago. Agora, sabe o que me chama aqui a atenção para encerrar agora? É que o bom samaritano não é Deus. O bom samaritano não é o Espírito Santo. Sabe quem é o bom samaritano? É a igreja. Porque o bom samaritano carregava dois elementos em sua vasilha, em seu alforje. Primeiro, ele carregava azeite, símbolo do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo aqui nesta terra é a igreja. Segundo, ele carregava vinho, símbolo de alegria. E o único povo que pode dizer em alto e bom som, com toda a alegria, que não está mais condenado, que o preço já foi pago, é a igreja. Terceiro, o bom samaritano estava de passagem. E essa igreja está de passagem, porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Sabe o que me chama a atenção aqui também? Eu não posso deixar de dizer isso. É que o sacerdote descia de Jerusalém para Jericó e chegaram em Jericó. O levita descia de Jerusalém para Jericó e chegaram em Jericó. Mas o homem que descia, ele não chegou em Jericó. Sabe por quê? Porque quem é de Jerusalém não chega em Jericó. Amém? Você é de Jerusalém, você é adorador e você não combina com pecado. O pecado foi abolido da sua vida. Você é lá salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se você acredita nisso, levante a mão para cima e aplauda ao Senhor dos Exércitos.